E tá aberta a porteira da luxúria, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Adorei! Aqui quem fala é a Neide e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E no episódio de hoje, a gente vai fazer review de um Webtoon que já foi citado por aqui no podcast, no meio ali de um episódio sobre tretas e fofocas, tá? Mas a verdade é que essa obra, ela merece um espaço próprio, né? Em que ela realmente seja o foco exclusivo do episódio. Então é por isso que a gente vai gravar um review hoje do Webtoon chamado All About Lust, que é uma obra escrita e ilustrada por Tirano Kim, tá bom? Todas nós lemos essa obra aqui por completo e a gente vai trazer o review dela no episódio de hoje. Estão empolgadas? Sim! Estamos, né? Até porque, né? Completo tirano. Nossa! Ok. Trocadilhos, né? Trocadilhos. Ai, Jesus, Não, ia vir em algum momento. Em algum momento, Ia veio vir. agora na intro. pra já tirar do sistema, né? Pra você se sentir livre, né, Mari? Pra gravar. Senão ia ficar o episódio inteiro com isso martelando. Tem aquele trocadilho não ia pra dar. fazer. Tem que fazer É, o o tirano, tem que fazer o tirano, tem que ter. Pronto. Pronto, tá me sentindo. Tá Já melhor, tiramos da Mari. frente, já demos mais um check aqui, né? Podemos fluir agora. Podemos. Só pra pontuar, né? Pra quem não sabe, All About Lust é um BL, né? Então, a gente vai fazer também devido ao mês, né? Estamos aqui no mês do orgulho, a gente não conseguiu fazer um episódio inteiro voltado diretamente pra isso, mas a gente fez uma super cobertura da PocCon, né? Uma entrevista com vários artistas, então você pode acompanhar a gente nas redes sociais pra ver tudo isso e também ler a cobertura oficial do nosso portal lá no falardewebtoon.com.br, mas a gente tá gravando esse episódio também por causa disso. Neide, mas ele vai ao ar em julho. Chill. A gente sobre esse assunto. A gente tá gravando no mês certo. Estamos gravando no dia 29 de junho, ainda é o mês do orgulho, ok? Aqui na gravação. Durante a gravação era mês do orgulho. O episódio vai sair depois pra gente continuar falando, entendeu? O assunto não pode não morrer. acaba só em junho. Não acaba. Exato. Continua, tá bom? Tá bom? É isso. bom. A gente virou quinzenal, gente, dá um desconto. Fica mais difícil encaixar as coisas no mês certo, às vezes. Às vezes passa um pouquinho, sabe? Faz parte. Bom, gente, avisos importantes, tá? Esse episódio ele vai ter spoiler de tudo que acontece no Webtoon All About Lust, então fica aqui o nosso aviso antes do papo começar pra você depois não chegar e dizer que a gente não avisou, porque a gente avisou sim. A gente sempre avisa. A gente avisou. Não pode gente. chorar. Não pode. Imagina a pessoa chorando. Também spoiler! Não pode. Proibido, tá? Gente, não esqueça também de seguir, avaliar e ativar notificações do nosso podcast pra você não perder nenhuma novidade. Olha só. Tem que fazer isso. Se não fez isso ainda, tanto tempo você já teve pra fazer isso, não fez isso ainda, vou te dar mais uma oportunidade. Faça agora, tá? Esperando você fazer. A gente tá esperando. Apenas. Vamos dar um A tempinho gente aí. dá 30 segundos. 30 30. segundos é muito tempo. É Diana. muito, né? 29, 28, 10, Então, Mariana, por favor. 9. Não, Mari, não! Ó, era só um botão. Já deu tempo, né? Deu Já. tempo. Já. Então, bora começar o episódio. Gente, antes de começarmos o review, como sempre, a gente tem aqui uma sinopse e informações gerais do Webtoon pra gente passar, né, por elas. Quando chegar nas Sim. informações, eu tomo aí a dianteira de novo, mas a sinopse não é comigo. Não é com você? Não com é. Quem? Não. É com É com você, a nossa roxa Mariana. substituta. É comigo! Eu tô chocada, isso nunca aconteceu antes nesse podcast. Nunca. Ai. Vai lá, Mari, lê a sinopse de All About Lust pra gente, então. O inocente e ingênuo estudante de arte, o Sung, nunca namorou ninguém antes. Mas ele está completamente apaixonado por seu primeiro amor, o belo veterano Sung-jin. O Sung sonha em confessar seus sentimentos, dar as mãos, receber beijos doces e fica encantado quando Soo-jin diz que a atração é mútua. Só um grande problema. A ideia de relacionamento de Sung-jin é muito mais prática. Será que o Sung consegue lidar com todas as surpresas picantes que Sung-jin preparou para eles? Tananana! Tananana!
Ó, gente, mais uma coisa importante de ser pontuada, se você não conhece esse Webtoon, já tá abrindo lá pra ler, ele é mais 18, tá? É importantíssimo. Importante falar isso. Cuidado aonde você vai ler esse Webtoon, entendeu? Se você não seja tá preparado, Mariana. Não seja Mariana, tá? Mas a Mariana foi avisada. Eu gostaria de deixar muito claro que ela foi avisada. A Mariana foi por sua conta em risco. Aliás, eu criei muitas técnicas pra conseguir ler esse Webtoon em público. Olha só. Um dia, quem sabe, né? Um workshop de Mariana. Como ler conteúdos impróprios em público. Como ler né? mais 18 em público. Como ler mais 18 em público. Então já fica o aviso, tá? Se você não tá preparado, tô preparando seu coração. Se você não é maior de 18 anos, não é pra você, tá bom? Não é pra você. Não é. E Outros são, mas esse não. Esse não. E a sinopse já meio que dá essa entregada, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa sinopse? O que vocês acharam dela? Eu achei que ela realmente te prepara pro que vem. Aham. Eu achei que ela, com o nome, é muito boa. Tipo, o nome responde a pergunta que ele coloca no final da sinopse. É muito bom. Sim. Não, então, e ao mesmo tempo, conforme você vai lendo, enfim, né? É muito mais. Então, Exato. Essa é uma coisa que eu ia falar, porque o legal que eu acho é que o nome da história é All About Lust, mas ela não é All About Lust, né? Não é só sobre isso. Não é só sobre luxúria, safadeza ou coisa do tipo, né? Mas meio que começa nesse impasse, né? De duas pessoas que estão ali com expectativas diferentes para um relacionamento romântico, Exato. né? Uma pessoa que nunca namorou ninguém e outra que, na verdade, já tá muito acostumada com um relacionamento mais físico, né? Uhum. E eu acho muito legal como o Webtoon, ele brinca um pouco com esses estereótipos, né? Porque, geralmente, o cara que é menorzinho, mais magrinho, ele tende a ser o mais fofinho, né? E aqui, na verdade, a gente tem o oposto, né? A gente tem o cara que é mais musculoso, que é mais alto, assim. Ele é todo fofinho da relação, o todo romântico, sabe? Todo romântico. O todo envergonhado e tal. É uma gracinha. E eu acho essa uma coisa muito legal. Eu acho que é isso. Eu acho ele que é muito fofinho e eu... Enfim, eu não vou começar antes de não começar. Quer queimar a largada. Não vou. Eu tô segurando. Devagar. Vamos fazer Exato. o seguinte, a gente já vai pra parte do review, tá? Vamos só passar por umas informações pro pessoal conhecer um pouquinho mais sobre essa história, onde ler e tudo mais, tá bom? Ok. Esse Webtoon, gente, ele é escrito e ilustrado por Tirano Kim e tá atualmente disponível no Tapas, tá? Só que essa história, ela já esteve disponível em outras plataformas também, como Leshen e Teptoon. Beleza? Tá rodando. É aquela licença que vai sendo, assina com um, aí expira, aí vai pra outro lugar. Então, é normal, se você for procurar aí pra ler, você pode esbarrar, você pode ver que essa obra já circulou algumas plataformas, tá? E aí, por isso, ela pode ter diferentes versões por aí. Porque cada vez que assina com uma plataforma, essa plataforma vai traduzir por conta, né? Ela não vai pegar a tradução de outra e fazer. Então, pode ter algumas diferenças e adaptações entre uma versão e outra na tradução, tá? Status da obra finalizado, então a gente não vai gravar aqui um review de temporada, vamos gravar o review da obra inteira, bom, né? Que a gente consegue cobrir tudo, né? E, gente, não é uma obra muito longa, tá? No total, ela tem 80 capítulos, sendo que 20 deles são epílogos. Eu acho a divisão de capítulos dessa obra bem interessante também, porque são 30 episódios para a primeira temporada, que depois a gente explica como é que funciona, 30 para a segunda, e 20 de epílogo, sendo que são 10 de epílogo para cada temporada, digamos assim. É muito certinho, tá? Tudo. É muito bonitinho. Muito calculadinho, adoro, tá? Divisão... Redondíssimo, né? Coisa boa. Eu gosto. Eu fico feliz quando eu vejo. Ai, que legal. Divisão que faz bastante sentido. E esse Webtoon, ele foi publicado originalmente em 2016, então é uma obra que já tem bastante tempo aí, tá? Não é... Caraca. Não é coisa recente. Mas é muito legal porque não sei, eu não tive essa sensação que era uma obra que já tinha sido... Tão velha? Que tinha sido começado. Tanto tempo. Tipo uma obra de quase 10 anos. Quase 10 anos. Exato, não tem essa sensação. Até porque não tem grandes mudanças no traço. Eu acho um traço bem interessante, inclusive. É bem único. E aí isso não dá essa sensação de que faz tanto tempo assim que ela foi publicada pela primeira vez.
né? Eu acho que o fato do traço ser único, do artista, não é aqueles traços um pouco mais padrões de manhwa, fica muito não datado. É muito bom isso. Verdade. Porque eu não me sinto... mas é engraçado, porque, por exemplo, Yumi Cells também tem um pouco desse traço característico único do Yumi Cells, mas Yumi Cell eu sinto datado. É muito engraçado essa diferença. Sim. Eu não sei explicar por que ela existe, mas ela existe. Um dia desses a gente vai ter que fazer um episódio só sobre isso. Exato. Não, mas é porque assim, o próprio Yumi Cells, ele vai mudando o seu traço com o passar do tempo, né? Coisa que no All About Lust não acontece. Começou de um jeito e terminou. Ou seja, até o próprio autor de Yumi Cells considerava o traço dele datado, tanto que foi alterado, né? Justo. Ou sentia que poderia ser melhor, né? Então mais foi redondinho. Não. E ó, um outro fato aí, curiosidade que pode interessar quem também gosta desse webtoon, ou quem for ler e curtir também. There Are No Bad Dogs in the World é um webtoon feito pelo mesmo autor, que é considerado aí um spin-off de All About Lust. Então, se você ler All About Lust, curtir, quiser um pouquinho mais, There Are No Bad Dogs in the World também tá disponível no Tapas, tá? Nossa, gente. Eu mesma não sabia disso, deixa eu procurar. Eu também não, eu vou ler também. Inclusive, eu vou ler, tá? Eu ainda não li, mas leremos eu já tá anotada pra ler. Vocês já estão entregando a paçoca aí na abertura do episódio, pô. Não. Droga! Ai, não vamos queimar. Já tá todo mundo falando que vai ler, não sabe nem a sinopse, e aí todo mundo já sabe o que vocês acharam do que a gente vai falar aqui. Ai, a gente odiou, eu odiei, gente. Já fomos melhores, tá bom? Já fomos mais misteriosas, tá? Ok? E eu fiz uma anotação aqui no roteiro de nomes de personagens pra gente não esquecer, tá? Nossa, eu agradeço, porque eu não era capaz. Quando a gente decidiu fazer esse review, eu já tinha lido essa história, né? Então eu fui, na verdade, refolhear pra eu lembrar dela. Porque foi um webtoon que na época que eu li, eu curti bastante. Então, tinha bastante coisa que eu ainda lembrava e tinha outras que eu quis rever pra eu relembrar. Tipo, eu precisei relembrar o nome dos personagens, eu precisei relembrar algumas cenas, como terminou algumas coisas e tal. Mas vocês duas nunca tinham lido essa história antes. Não. Então, eu realmente nunca tinha. Isso que eu vou perguntar agora, eu vou perguntar também porque eu não lembro como é que foi na época que eu li, porque eu li já tem mais de... vai fazer uns 2 anos que eu li essa história. Por isso que precisei relembrar. Mas eu queria saber pra vocês, assim, como é que foi a sensação inicial de ler? Tipo, o que vocês esperavam versus o que a história entregou pra vocês, sabe? Como é que foi isso? Boa. Quer começar, Mari, ou você quer que eu comece? Pode ir, eu senti que você quer começar. Quando você faz esse tipo de pergunta... Não. É porque eu já tenho o que falar. Então fale! Porque a Mari aparentemente não tem. Eu tenho muito. Eu tenho uma visão, assim, principalmente de romance BL, de ver a construção de como os dois personagens se conheceram e nananã. Então, quando eu comecei a ler nos 7 primeiros capítulos, eu tava estranhando, porque já era pá! Romance, pá! Eles já estão num nível de discussão que demora no mínimo 20. Eles estão nos 7 capítulos, assim, mas E eu também tive um pouco de dificuldade no começo do Sundin, mas eu adoro ele. Eu assim, ele é um dos melhores, mas assim, eu acho que a minha mente estava um pouco contaminada pelos outros BLs no começo. Porque o Sundin no começo tava... Miga, foge desse, esse cara não vale nada. Temos mais um Chernobyl na mão. Sabe? Eu acho que isso que você falou da introdução, assim, é legal porque quando você tá lendo essa história, o contexto é... Eles já se conhecem, o Sung já tem crush no Sundin. Então, exato. Você não vê isso nascer, né? Não. Do zero. Não. Que é um pouco diferente do segundo casal, que é explorado na segunda temporada, porque aqueles a gente vê... Desde a primeira temporada a gente vê, na verdade, né? Acontecendo. Eu adoro isso. E parando pra pensar por essa perspectiva, é legal, porque a gente tem um pouquinho dos dois mundos, né? Pois tem os dois ritmos de romance. Exato. Não, assim, eu fiquei chocada, porque nem a sinopse eu li, né? E eu só tava no título, All About Lust, né?
E daí começou ele indo já se declarar, eu fiquei, amigo, você tá louco? A gente tá, sei lá, no capítulo 2, se acalme. Exato! Vai dar muito errado, né? Calma lá! E daí Mari, deixa eu perguntar uma coisa. Esse foi o primeiro webtoon mais 18 no quesito safadeza que você leu? Foi. Você começou bem, hein? Importante pontuar, viu? Você começou bem? Foi o primeiro, sim. Eu queria fazer um comentário, já que a gente tá nesse mais 18, muito em off, que pessoas, enquanto eu lia, fizeram o mesmo comentário. Eu falei, nós, que é normal o desenho, sabe? Anatomicamente. Sim! É normal e parabéns pro autor. Juro, assim, eu falei, obrigada. Não é uma coisa absurda. É muito bom e é bonito até. Os corpos deles de desenhar de um jeito muito bonito de ver, né? Nada anatomicamente estranho. É muito legal. Esse é o meu comentário pro mais 18. Sabe uma coisa que eu quero comentar também sobre o mais 18? Já estamos no review, tá, gente? Já estamos aqui. Já estamos aqui. Não tem ordem, não tem coisa. Mas eu tava relendo. E sabe o que eu achei legal? Porque, tipo assim, claro, vai ter os momentos mais explícitos, em que as coisas vão ser demonstradas mais no detalhe. Mas conforme vai passando um tempo, e principalmente no epílogo, às vezes rola aquele corte de tipo, uhul, vamos transar. E aí corta pós já, sabe? Sim. Exato. Tipo, não existe a necessidade de mostrar tudo a todo momento mega detalhado. Chega uma hora que, tipo, não, vocês já entenderam, né? Tá bom, já. Então, eu pode falar, Mari. Então, eu sinto que todas as vezes que mostrou, era porque era importante pra história. Sim! De, tipo... De você tá vendo a parte da luxúria e entender como esses personagens estão, né, lidando com tudo isso. Nesses momentos também, eles acabavam discutindo coisas importantes pra evolução do relacionamento deles. Sim. E tem alguns BLs, assim, que às vezes eu tenho a sensação que eu tô lendo, que parece que a história roda só pra chegar no mais 18, assim, a todo momento. E a história se perde no personagem, mas esse parece que o momento de mais 18... era pra história poder andar. Era muito legal. É muito bem feito. Dava pra ver que... Não, faz, tipo, parte da história. Tanto que não dá pra pular. Tipo, não é uma coisa, vou pular aqui essa... Não é, porque ela faz sentido pra você entender os personagens. Até porque, né, a gente tem aí, né, o Sung, que ele realmente chega querendo se declarar tudo bonitinho. Ai, eu gosto de você. E daí outro diz, então, eu gosto de você, mas eu... Mas vamos eu quero pegar, te jogar na parede e te fazer de lagartixa. É tipo isso! E daí, então, quando começa, aí você, tipo, porque aí, por isso que é importante, porque aí a gente vê e fala, pô, mano, ele só quer transar com o menino gosta dele, né? De, tipo, de uma maneira mais romantiquinha e tal, e ele só quer transar, tipo, não tem problema, mas é que eu falei, acho que eles não estão na mesma página. Só que aí a gente, através da relação até, né? Quando eles estão fazendo sexo, a gente começa a perceber que não. Que, tipo, não é bem assim. É porque é o jeito dele, né? É tipo, é assim que ele se sente. É assim, pra ele aquilo é importante, pra ele aquilo é demonstração de que ele gosta da pessoa também, né? Ele não deixa de ser compreensivo só porque ele quer transar, entendeu? Com o cara. Então, ele não deixa de gostar dele. Eu acho que essa é uma parada legal. A gente vê esses opostos, né? E a gente descobre que não é uma coisa que faz um gostar mais ou menos do outro, né? Só porque eles demonstram de jeitos diferentes ou, sei lá, priorizam coisas diferentes, né? E eles vão achando o equilíbrio, isso que é legal. Isso eu acho que é legal, assim. Exato. Aí um vai entendendo, tipo, o outro, né? Ai, sim. Gente, maravilhoso. Acho que essa comparação que a gente tá fazendo entre esse e outros BLs, assim, é a grande diferença entre a fetichização, né? Exato. E algo que tá sendo representado pelo que é mesmo, né? Uma coisa que eu gostei também em relação a isso no All About Lust é que tem algumas cenas de sexo que são até meio atrapalhadas, né? Sim! É muito natural. Sim. Que é meio aquele lance da descoberta, não sei direito o que eu tô fazendo, você tá gostando disso? Nem eu sei se eu tô gostando disso ainda, tô tentando entender, sabe? E é uma coisa que às vezes a gente não vê muito em outras obras, eu gostei muito de ter nessa. Né? Exato, de você tá ali, quem tá descobrindo tá realmente descobrindo. E eu achei, assim, uma coisa do Sung que ele chega até, tipo, pedir o quê? Um quadrinho pra amiga dele. Ah, é muito né? bom.
pra ele poder aprender, e ele diz, não aprendi nada. Porque E a amiga avisa, isso não funciona. Eu acho que isso simboliza bem o que a gente tava falando até agora, tipo... Exato. Não é real, entendeu? Se você quer aprender com aquilo, entender alguma coisa, não vai te ajudar, sabe? Ai, gente. E aí eu achei essa parte muito engraçada, entendeu? E daí ele realmente conclui que, realmente... Não me ajudou em nada. E aí o Sundin responde, você podia ter vindo falar comigo. Bonitinho. E eu gostei bastante, porque assim, a gente tem esses dois casais, né? Um que a gente já começa ali do eu gosto de você, eu gosto de você também, você já fica como assim? Uhum. E o outro que a gente vê construindo, mas a gente vê também os diferentes tipos de comunicação entre eles. Porque eles são pessoas diferentes. Sim, sim. Não, e enquanto no primeiro a gente tem duas pessoas que estão bem certas, que se sentem atraídas por homens, né? Eles não passam por esse momento na descoberta. No segundo casal, a gente já tem novidades em relação a isso. Pelo menos para um deles, né? É uma sensação nova, né? A comunicação acaba sendo diferente também, porque no segundo casal tem um pouco mais de confusão envolvida nisso, né? Sim, tanto que... Tem um pouco de resistência pra comunicação no segundo casal também. Sim. Não, mas a gente percebe, inclusive, que um pouco de resistência, porque um dos personagens, ele é construído dessa maneira. Tipo, ele é uma pessoa que não consegue se expressar. Ele pensa muito e se expressa pouco. Uhum. Tipo, não é só uma falta de comunicação, porque, ai meu Deus, eles não conversam. Sim, sim. Tipo, é uma pessoa que tá aprendendo a se abrir com outra, sabe? Sim. Tipo, a confiar com e aí tudo. se abrindo. A ter um relacionamento mesmo, na verdade. Exato! E eu achei isso tão assim, caraca. É legal ver esse tipo de coisa, né? Sim, tipo, não é... Os outros, né, que eu falei, o Sujin e o Sung têm ali a comunicação um pouco mais aberta. Apesar de, quando parece, porque assim, tanto que quando parece que vai dar aquele mal entendido besta, né, entre um e outro, eles, tipo, não, amigo, eu gosto de você. Tipo, acabou, não tem mal entendido. Vamos conversar. Sim. E eles acabam, pá. Os outros dois, não, eles ficam muito mais nesse ciclo, mas não é só má comunicação, né? A gente vê que é um problema da pessoa, tipo, de uma abrir. resistência à comunicação. E eu acho muito válido, eu acho que a gente tá meio rodando rápido, mas assim, ainda falando de comunicação, eu acho muito válido o momento que o Bunchol e o Jae-hee, entre muitas aspas, terminam. Porque eles falam, a gente quer coisas diferentes. Sim. E é muito bom, porque tava indo por um caminho que não ia dar certo pra nenhum dos dois. E os dois falam, então pera, vamos lá, vamos conversar. A gente conversou, isso daqui não vai ser isso. E vazaram, sabe? É muito bom, é muito bom. Sim. É engraçado porque no primeiro casal, às vezes a gente pode ter alguns problemas de comunicação que vêm da vergonha do Sung, né? Exato. De não saber direito, né? Às vezes de se sentir um pouco estranho, porque ele sente que ele tá um pouquinho pra trás na relação, porque o Sung-jin também é 220 a mais. E é muito engraçado, porque quando você vê o personagem, ele parece, assim, uma pessoa serena, tranquila. Pão de queijo. E aí fechou a porta, amigo, tá entre quatro paredes, o bicho é um animal, bicho. assim. É o bicho, é o bicho. O bicho é o bicho, assim, é loucura. E no segundo casal, quando a gente tá falando do Jae-hee e do Bunchol, né, já é um pouco diferente, porque a gente tem o Bunchol que, tá descobrindo agora que ele gosta de homens também, né? E por muito tempo ele vê a relação dele e do Jae-hee e, tipo assim, na cabeça dele, aquilo é apenas uma coisa casual. E na cabeça do Jae-hee, não. É tipo, mano, você tá vindo aqui dormindo na minha casa todos os dias, passando o final de semana aqui. Você tem uma escova de dente no meu banheiro, cara. Exato. Gente, sabe? Esse momento. É assim... É como se ele tivesse em negação pra ele mesmo, que a relação já tivesse avançado tanto, que às vezes pode ser por uma questão de, às vezes, ele não tava pronto pra assumir isso pro mundo, sabe? Ou pra ele mesmo, né? Que ele gostava tanto do cara que aquilo ia virar uma relação séria, não ia ser só uma amizade colorida, né?
uma coisa desse tipo. Mas é justamente nesse momento do término que ele repara que, putz, na real eu gosto de você, né? E aí ele toma o passo à frente que ele normalmente não tomava, né? Isso. E daí ele se abre, inclusive, em relação ao fato dele não se abrir, de tipo... Sim. Isso não é fácil pra mim. Exato. E o que é bom, porque então a gente... Porque tanto que a gente vê depois no relacionamento deles que o outro sabe, olha, você tá aí com probleminha pra falar, mas a gente tem que falar, né? E tipo, vamos conversar. Eu acho muito válido no epílogo quando o Jerry comenta, você demonstra seu amor de um jeito diferente que eu demonstro, mas eu sei que você gosta de mim. É muito bonitinho, gente, que eu falei, adoro. é isso, é muito fofinho. E eu acho uma coisa válida, assim, pros ouvintes não se confundirem, que o problema do Bong-joon não é o fato dele estar descobrindo que ele gosta de outro menino. O problema dele é emocional um relacionamento com alguém. Com uma pessoa. Não é porque é um relacionamento com um homem, é um relacionamento com uma pessoa, tá? Pra ele gostar de homem não foi uma crise muito grande, não. Foi tipo... Sim. Não, e pior que eles também começaram... Porque a gente começa meio que com 2 estereótipos que, né... O primeiro casal é tipo, eu gosto de você, só que aí a gente já fica surpreendido, não, porque eu gosto de você também, foda-se, tipo, é isso, não vai ter mais nada, tipo, ninguém correndo. E o Ji-hee e o Bong-joon, eles começam, tipo, bêbados, de tipo, não, é só quando eu tô bêbado, né? Eles se bem pra se beijar, eu amo. E daí, primeiro a gente até fica com essa impressão do Bong-joon, que, tipo, ele quer tanto não assumir que ele tem que beber pra, tipo, ter essa desculpa. Mas conforme você vai conhecendo ele, tipo, eu já penso assim, ele não queria beber só pra ter essa desculpa. Ele realmente só não consegue se abrir e ele bebia pra, tipo, tentar se soltar de certa maneira, né? E pra ser bem sincera, assim... percepção pessoal minha, eu acho que a natureza da relação deles, né, de como ela era originalmente, também dificulta um pouco, porque... Também. Eles são o enemies to lovers um pouco pra gente na obra, né? Eles são rivais na sala de aula, eles fazem a mesma classe e eles têm visões de como tem que ser a arte... muito diferentes, entendeu? Então, eles discordam muito em várias coisas e a relação deles por muito tempo foi acostumada com eles discordando, batendo cabeça e tal. E eu acho que às vezes isso pode ser um empecilho a mais, entendeu? Sim. Pra evolução da relação, porque estão acostumados com aquele lugar de tipo, eu discordo de você, a gente briga, sabe? A gente nunca consegue ficar de acordo. Isso é muito claro no momento que o Bong-joon pergunta pro colega de quarto dele, e aí o colega de quarto fala, quando é bom, você tem que falar que tá bom. E aí ele chega no meio que eles estão lá se abraçando, se pegando, ele começa brigado, tipo, faz melhor, porque parece que o Bong-joon só conseguia responder ao Ji-hee se fosse pra brigar. Isso é muito legal, assim, se fosse pra bater de frente. Então, e isso eu acho que foi uma coisa que ficou na relação deles, que, tipo, essa briga acabou se transformando até, tipo, numa declaração de amor, né? Tipo, a dinâmica deles continua muito fofa. Exato, Sim, porque... eu adoro eles. Porque o que antes parecia só um enchendo o saco do outro, na hora que eles estão como um casal, você vê que é, tipo, uma coisa, tipo, você não sei o que... Só que, eu não sei, gente, é diferente, tem que ler pra... É muito fofo. Eu posso falar uma coisa? Pode. Diga. Como eu acho muito legal como porque assim, até pra quem não leu ainda, né, a gente começa os primeiros 30 capítulos acompanhando o Song e o Sunjin, certo? Certo. Só que todos os personagens que estão aqui, eles meio que fazem parte do mesmo ciclo, eles estão na mesma faculdade, vira e mexe eles se esbarram, entendeu? Um mora com o outro, sabe? Tem essa convivência. Então, enquanto a gente tá acompanhando a história do Song e do Sunjin, o Jerry e o Bong-joon, eles são meio que coadjuvantes, entendeu? Isso. Enquanto aquela história tá sendo contada. Mas a gente ainda vê, digamos assim, a gente ainda vê
Ai, como é que é a palavra? Em inglês é desenvolvimento, assim. É uns flashes. Isso, a gente vê uns flashes de aparição deles e de participação na história que a gente começa a ter uma noção. A gente vê eles brigando, tretando, né? Entrando no motel. Exato, e aí a gente chega nessa cena. E aí é muito engraçado, porque tem algumas coisas que você vê na primeira temporada e você vê... É muito legal o que o autor fez, porque ele coloca a gente pra ver da perspectiva do Sung e do Sung-jin. E depois, quando a gente vai pra segunda temporada, a coisa não é linear em termos de linha do tempo, sabe? Não é linear. A gente, quando chega na segunda temporada, às vezes volta pra umas situações que aconteceram lá na metade da primeira, porque agora a gente vai ver da perspectiva do Jae-hee e do Bong-joon. Entendeu? Exato, porque aí ele coloca essas duas histórias paralelas, né? Exato, e aí você fica, agora eu entendi o que tava acontecendo. Como vocês entraram no motel. Cara, a cena do motel é maravilhosa. A cena do motel, gente. É muito boa. Tanto que, tipo assim, foi uma das poucas coisas que eu não precisei relembrar, porque é a cena do motel, tá ligado? O Sung e o Sung-jin tinham ido pro motel, né? Que eles queriam ir pro motel. Fazer coisas de motel. Afinal, eles já estavam naquela vibe de casal, os dois já se gostavam e tal. E Jae-hee e Bong-joon também estavam no motel. E daí ele vê, né, o Jae-hee e o Bong-joon entrando. E fica assim, ele não fala nada pro Sung, eu acho, na hora, né? Acho que ele nem comenta. E eles pegam Ele vai quartos. stalkeando na maiorzinha, assim. Não, e eles pegam quartos um do lado do outro. E a gente tá no quarto com o Sung e o Soo-jin. E de repente começa ali uma gritaria que não é de briga. E depois, mais tarde, quando acho que o Soo-jin vai perguntar alguma coisa pro Bong-joon sobre isso, né? Ele fala, não, a gente tava assistindo desenho, sabe? Tava assistindo... Acho que anime. Não, ele joga real. A gente tava assistindo anime e do nada a gente mudou pra um negócio que tava muito alto. E era um negócio meio inconveniente. É isso que ele fala a verdade. Eu, sinceramente, não acreditei. Eu também não! Porque eu falei, mano, realmente, quem vai pro motel assistir ali? Então, só que aí quando chega na parte deles é muito bom. É muito bom. Porque, se eu não me engano, é porque eles estavam numa discussão, né? Sim. E aí, pra fazer um argumento, ele precisava mostrar uma parada, entendeu? Que ele já saiu preparado de casa, porque ele pede pro amigo dele o HD externo. Eles estão tentando chegar num senso comum de alguma coisa que eles têm que fazer um trabalho junto. E aí o Jae-hee fala, mas eu acho que pra eu te entender, eu tenho que começar a ver as coisas que você gosta. Ele fala, nós, porque eu já trouxe meu HD, vamos ver meu anime favorito. E aí eles decidem ver num motel, gente. Aonde que a gente vai conseguir ver uma parada? No motel. E aí os dois entram num quarto de motel pra ver uma parada. Entendeu? É isso. E aí você fica, caralho, tá querendo me dizer que aquela desculpa mal lavada era verdade? Exato! E aí quando você começa na segunda... Porque, tipo, na primeira você tá, E na segunda, quando você começa a acompanhar dos dois personagens, porque, tipo assim... Eles vão muito longe pra discutir em determinados momentos, tá ligado? Eles levam a discussão deles muito a sério. Sim. E aí, quando você entende isso da personalidade deles, você fica... Tá bom, agora eu entendi porque agora eu acredito que eles realmente foram parar no motel por causa disso. E por incrível que pareça, não foi naquele momento que eles começaram a experimentar na relação deles, né? Não, é depois. É depois. Só que aí é válido dizer que realmente eles foram assistir anime. Daí ele falou, não, então você gostou? Aí ele vai colocar outro arquivo. E daí ele abre ali, é um pornô, gente. Sim. E era esse o barulho que o povo tava ouvindo no quarto do lado. E eles, tipo, como é que abaixa? Como é que você... E dá pra ver que eles ficam meio em choque, curiosos vendo, porque é muito bom o momento dos dois fazendo... então é assim que funciona. Deixa eu perguntar uma coisa, porque essa parte esse detalhe eu não lembro. É pornô gay? Porque o colega de quarto é gay. Por isso até que os outros dois escutam e acham que são eles, né? Porque... Exato.
Sim. E porque é do amigo dele, né? Do amigo dele. Que daí é meio que a revelação também que o amigo gosta de gay. Homem também, né? Exato. Não só é gay, né? Gosta de homem, mas que está afim do Bunchun, né? É que isso a gente descobre depois, né? Isso é depois. Mas ali a gente fica... é aquela coisa. É todo mundo gay, então. Yeah! Exato. Posso falar de um personagem que eu adoro? Eu amo ele. Faz poucas participações, mas sempre que ele participa, entendeu? Ele faz a história dar uns 5 passos pra frente, assim, sabe? Muitos, personagem muitos iluminado. Passos. Que é o JJ, gente. Eu adoro ele. Adoro ele. É um querido. Ele é amigo do Jerry, né? E do Sujin. Isso, e do Sujin. Ele aparecia mais... Será que é impressão minha? Eu via ele mais com o Jerry mesmo. Não, porque ele aparece bastante com o Sujin, porque ele é o que faz o... Eu tenho um amigo, você gosta desse amigo ou você gosta de mim? E ele faz uns certos ciúmes no Sung. E ele que faz o Sujin conversar com o Sung. Mas assim, ele tem uma aparição mais superficial em relação a ele, né? Porque algumas coisas em relação a ele a gente só entende mais pra frente, tipo... O DJ, quando eles eram mais novos, ele conversa com o Sujin, porque o Sujin vai falar com ele, eu acho que eu sou gay. E o DJ fala, eu também sou, mas eu prefiro lidar com as emoções das pessoas, não falar diretamente, não procuro nada mais. E aí eu acho que ele também não sabia que ele era esse, ele não fala que era esse, mas ele fala que ele é esse no futuro, com o Jerry. Isso. É mais que, tipo, parecia que no início ele aparecia mais em relação aos outros, e aí lá pro final, naquela conversa no café lá com o Jerry, em alguns momentos, eu sentia que ele tava falando mais dele, sabe? Tipo, mais a fundo... Eu conhecer mais ele e JJ, entendeu? Concordo. Que daí eu fiquei, pô, que da hora. Legal ouvir o que ele pensa sobre ele, sobre as relações dele. Não só o que ele pensa em relação à relação dos outros, porque ele tem muito aquele lugar de conselheiro, sabe? Às vezes. Sim, é porque eu acho que foi, assim, pro Sujin, ele era... Porque foi quando eles se conheceram, eles descobriram, inclusive, que o Sujin era... Porque os dois falam, eu sou do segundo ano, mas aí eles descobrem, né? Um é do segundo ano do ensino médio, outro é do segundo ano da faculdade, assim... De uma forma geral de dizer, né? Eles percebem que eles têm uma diferença de idade porque eles achavam que estavam conversando com uma pessoa da mesma idade. Então, eu acho que pro Sujin, ele ficou mesmo com essa pessoa que já conhecia, né? Ser gay, os sentimentos, não sei o que lá, e ele gostava de ouvir, porque tanto que no começo ele fala, eu não sei, eu só gosto de ouvir o que as pessoas sentem, né? Pra mim, gostar é diferente. Sim. E aí você ficava, nossa, o que é esse diferente, né? Por que ele só gosta de ouvir? E algumas vezes você sente que, tipo, mas parece que ele gosta do Sujin, parece que ele gosta do Jerry, mas ao mesmo tempo não é isso. E daí não, você vai... eu nunca senti que ele gostava deles. Nunca. Eu sentia, assim, que ele gostava, mas eu acho que era mais por causa de, tipo, que talvez lá no Sujin ele talvez ainda estivesse também, ao gostar pra mim é diferente, talvez ele estivesse entendendo que é gostar pra ele, assim. Sim, eu acho que, por exemplo, o que as pessoas, quando chega no capítulo que o JJ fala, né, sobre como ele se sente e tal, como que relações são confortáveis pra ele, né? Que tipo de relação ele busca, ele quer e tal. Todo mundo falando, JJ confirmado assexual, né? E ainda tem algumas pessoas falando... E talvez, tipo, não tão confirmado, mas parece muito que ele também é aromântico, né? Eu fiquei bem na dúvida. Sim. Porque ele pode ser os dois, né? Ele pode ser os dois. Ele pode ser aroace e tal. Que aí é o que eu acho que chega mais nesse lugar... que a Nai falou, nunca senti que ele gostava deles, não no quesito romântico como a gente tá comumente acostumado a ver, né? Mas eu acho que ele gostava à sua maneira, tipo assim, tinha alguma coisa de diferente neles, de outras pessoas que seriam só amigos, talvez, sabe? Uma vontade de ainda estar perto, assim. Que eu acho que é o que vem
Não só da assexualidade, mas da aromanticidade também. Né? Isso. Eu também senti alguma coisa assim também, de tipo... Que de alguma forma pra ele era aquilo. Eu já estou numa relação com você, mas porque, sei lá, é o jeito dele de... tipo, como é que é uma relação pra você? É sair. Isso que importa sair, dar uma volta. Isso é o que importa. Eu entendi isso também. Uhum. Mas eu nunca entendi no caso de eu gostaria de ter um romance com você e você não me corresponde. Isso eu não senti dele. Não, isso também não. Isso não. Não, isso também não. Eu acho que é só a gente olhando e dizendo, não, o gostar do JJ é diferente. Dentro desses parâmetros diferentes, ele gostava. Mas no final fica mais claro que ele é esse, não que ele é aro. Porque fica bem claro, ele fala, eu quero ter um relacionamento, eu quero gostar de alguém. Só que isso não importa pra mim. Ele fala, conversando com o Jae-hee, eu gosto das pessoas. Isso. A questão do Ace, eu acho que fica bem escancarada. A questão do aro pode ser meio... Fica mais... implícita, talvez. Então, mas fica mais aberto, assim, então, entendeu? acho que fica mais aberto porque eu acho que tem muito disso da troca, que ele sempre fala, eu gosto de ouvir, e ele sempre ouvia de, tipo, como eram pras pessoas gostar, tipo, como é que elas descreviam quando estavam gostando de alguém, né? E daí eu acho que através de ouvir os outros, ele se entendeu de, tipo, como é pra ele gostar de alguém e o que ele quer, entendeu? Eu acho ele um personagem muito legal, bom. Assim, ele tem... eu acho que ele merecia Ele queria o epílogo dele, sabe? Eu tava lendo e falei, será que o epílogo é ele? Então, ele é o clássico Power Ranger preto. Eu amei ele, clássico. Sim! Mas muito legal, assim, que com poucas aparições ele gera muito impacto, assim, né? E um personagem muito querido no geral. Os comentários, toda vez que ele aparecia, né, explodiam. Sim. Tipo, JJ! Principalmente lá no final, quando ele tem aquela conversa com o Jae-hee, que fica bem claro. Pelo menos a questão da sexualidade, todo mundo, tipo... King. JJ, confirmed Ace e tal. Todo mundo mó feliz de ver. Porque é legal ver esse tipo de conversa, assim. Ele não foi uma... Não foi uma representatividade assexual só falar, oi, eu sou o JJ, eu sou e vazou. Ace, e tal, sabe? E acabou. Sabe, aquela coisa bem padrãozinha, tipo, eu sou Ace, uma pessoa Ace é tananana. Tipo, igual tem no Sex Education, sabe? Isso, é ridículo no Sex Education. Tipo, não é que vem um glossário e, sabe, tipo, Aces são assim, nanana. Ele veio, na verdade, sem colocar nenhum tipo de... Ele não se classificou, ele falou sobre o que ele sente, e daí as pessoas sabem o que isso significa, sabe? Foi muito mais centrado no sentimento, como ele enxerga, o que eu acho que é muito legal, porque daí você lê, assim, mesmo que você não saiba sobre, você começa a ser introduzido pelo, sei lá, como a pessoa se sente em relação àquilo, entendeu? Como que funciona a cabeça dela, e não só uma definição, de dicionário. Sabe? Ela só tá agindo. Exato. Né? Tanto que eu acho que é o Jae-hee que pergunta, então você isso. Né, assexual, ele, você pesquisou. Exato. Você andou pesquisando. Você fez essa pesquisa, né? É bonitinho. É muito legal, assim, é muito legal. Então, ele é um personagem que eu gostei muito, e quando eu cheguei naquela parte, eu também fiquei, eu também! Já gostava, e daí eu fiquei, meu Deus do céu, é por isso que você é. Mas eu senti falta dele também no ele podia, né? Podia. Que tal no futuro, depois de There Are No Bad Dogs in the World, vamos fazer uma outra história aí sobre o JJ? Vamos. A gente pode falar There Are JJ in the World. Isso. There are a lot of JJs in the world. Uma outra personagem que aparece bastante também, né, é a Jung-min, né? A amiguinha. Que é a amiga única que tem que presenciar muita coisa, né? Tadinha. Ela tem que lidar com muitos gays. Né? Ela lida com a emoção dos outros, assim. Ela fica tipo, eu não quero saber da sua vida sexual, eu não preciso saber. Só que diferente do JJ, que abraça e tá ali pra receber, ela é tipo... Mas quem disse que eu quero saber disso, tá ligado? Por que eu tô ouvindo isso? Ela fica numa situação meio tipo, caralho, por que eu tô aqui, sabe? O que eu fiz pra merecer isso? Ai, gente. E ela é, tipo, coadjuvante total.
Mas, um alívio cômico muito bom. Como se precisasse a história, já não tivesse vários alívios cômicos, né, por si só, tipo... Mas ela vem aí pra agregar, entendeu, nas piadas. Cara, esse é um webtoon muito engraçado, né, e ele tem o tipo de humor, assim, e ele faz graça com coisas que eu curto, que são, tipo, coisas do dia a dia, situações possíveis, sabe? Não é nada muito absurdo, entendeu? É engraçado pela personalidade das pessoas e por uma situação meio improvável. Mas é tipo, é improvável, mas poderia acontecer, sabe? Sim. Tipo o que acontece no hotel. É improvável, você duvida um pouco, mas tipo assim, você sabe que poderia ser real. Porque basta juntar duas pessoas sem noção com uma péssima ideia e tá lá, entendeu? E deu isso. Daí Vamos ver um anime no motel junto? E é muito engraçado como eles não estão nem aí. Eles se odeiam, tá ligado? E lá vão os dois caras assistir anime no motel, não, e dá pra perceber que eles são sem noção no momento que a treta deles ocupa a aula toda, né? Assim, E aí alguém fala, nossa, ele não abriu a boca. A gente teve uma aula boa hoje. Eu fiquei, nossa! É uma aula produtiva. Cruel. E aí você pensa que eles vão acordar pra vida e tomar um pouco de Simancol e não. Próxima aula eles estão lá de novo, sabe? Tanto que, tipo, todo mundo sabe que é assim, por isso que eles acabam fazendo o trabalho juntos, né? Porque, tipo, vocês são muito bons de jeitos diferentes, vocês pensam coisas muito diferentes, aí o professor vai lá e diz, façam o trabalho juntos. Não, é mais engraçado. O que eu mais gostei do façam um trabalho juntos, não é só que teve um sorteio e eles caíram juntos, porque quando eles fazem o trabalho juntos, eles estão separados, né? Eles deram uma brigada, então eles não querem fazer o trabalho pode juntos. jogar minha escova de dente fora. Eles estão nesse momento. Sim. E só que aí a professora, né, tipo, adultos, ela fala, quem já tem grupo, a sala é maravilhosa. Quem não tem grupo, vamos sortear. E daí quando eles falam, não, a gente não quer fazer juntos, ela, não, então tudo bem, quem aí... Não tem dupla. Já tem grupo, e todo mundo levanta. E só realmente só a sala meio que se une pra ninguém trabalhar com eles. Aí eles falam, mas ninguém quer trabalhar comigo. Sim. Eles falam, não, o feedback de vocês é muito cruel. Não quero. É muito bom. Só vocês dois conseguiriam trabalhar com vocês dois, tá ligado? Porque vocês já estão acostumados a brigar o tempo todo, mas eu não quero entrar no meio da briga de vocês, tá ligado? Não quero tretar. É muito bom. Ai, gente. E daí eu acho maravilhoso. Vocês tiveram uma temporada que vocês curtiram mais do que a outra? Porque, querendo ou não, são histórias diferentes, né? Assim, as duas são boas, mas teve alguma que vocês aproveitaram mais a leitura? Eu gosto mais da segunda, e eu tenho a sensação que o próprio ator gosta mais da segunda também. O epílogo já começar direto com eles, eu falei, cara, você gosta muito deles. A sensação que eu tive enquanto eu lia era que parece que o primeiro casal surgiu para ter a construção do segundo, mas a história também é muito boa. Mas, assim, o segundo é muito mais legal. É essa a sensação que eu tive. Não sei vocês. Eu também tive uma sensação dessa, de, tipo, parece que ele fez esse primeiro casal só para, tipo, ter ali o Sujin com algumas, né, julgando o Bunchun no sentido de, mano, acorda pra vida. Você não dorme mais aqui, você não divide mais apartamento com a gente. Cara, eu vou falar que eu tô no mesmo barco de vocês, assim, eu tinha gostado bastante do primeiro casal, porque assim, se a história não fosse boa, claro que no caso de vocês é um pouco diferente, vocês tinham que ler até o final pra gente fazer o review, mas tipo, no meu caso, se eu não tivesse gostado da primeira temporada, eu nunca chegaria na segunda, eu teria parado antes, né? Sim. Então, tipo assim, eu achei legal justamente por todos os pontos que a gente falou aqui. Não é uma relação fetichizada, é super legal, tipo, problemas reais, discussões reais, sabe? Os personagens, eles têm o seu carisma próprio, uma personalidade legal, que é legal da gente ver junto e tal. Só que, mano, quando eu cheguei no segundo casal, eu gostei tanto que eu esqueci do primeiro casal. Eu também! Eu esqueci. E, tipo, eu tava muito envolvida. Primeiro porque eu gosto de um Enemies to Lovers que eles me entregaram. Porque não é um Enemies, sabe? É o tipo... Implicantes to lovers, tá ligado? Pessoas que
birras por lovers, tá ligado? Tipo... Não, e pra mim, eu já tava assim, cara, eles se gostavam há muito tempo. Sabe criança que gosta e não sabe demonstrar e fica implicando com a outra criança? Pra mim, depois, obviamente, quando eles começaram, tá? Eu falei, tá vendo? Vocês sempre se gostaram. Sim. E não sabiam como demonstrar. E eu acho o tipo de relação deles divertida. Tipo, pra gente que é leitor, é muito divertido de acompanhar, porque eles fazem cada coisa, sabe? Mano, é muito engraçado. E ao mesmo tempo, assim, eu gosto muito como os conflitos que o All About Lust coloca ali nas relações, né? Os momentos de receio e tal, resoluções que precisam ser feitas por meio de conversa deles e tal, são coisas reais e possíveis. E não é, sabe... A mãe super rica que é contra o relacionamento, sabe? O rival que veio roubar o seu homem, sabe? É simplesmente a única coisa que impede eles de ter uma boa relação é coisas que eles têm que lidar com eles mesmos, sabe? Eu acho isso muito legal. E assim, e de uma maneira sutil. Assim, eu acho sutil. Ele também coloca a questão de, tipo, o mundo, porque... Toda vez que o Sung vai falar alguma coisa, amiga dele fala baixo. Você não quer que ninguém na escola escute. Tipo, mas não é o falar baixo, tipo, é o falar amigo, não se empolga. Não, mas não tem só não se empolga, mas tem realmente uma preocupação, às vezes, de tipo... sabe, porque às vezes tem muita coisa, tipo, todo mundo aqui é gay, então todo mundo é gay, né? E ela coloca, tem alguns pontos, tipo, de realidade. Tem. De, tipo, calma, fala baixo, porque... Tem, por exemplo, no né? epílogo... O mundo é uma merda. No epílogo, perguntam por Bantu, assim, tipo, o seu colega de quarto, ele também é artista, ele também deve ter uns horários bizarros, e ele fala, o meu colega de quarto, eu penso comigo, ele não é teu colega de quarto. Sabe? Mas ele se refere no trabalho como o meu colega de quarto, como a pessoa que mora comigo. De quarto, o meu amigo. E uma coisa que eu... Então, aquela coisa, tipo, o foco da história não é na podridão do mundo. Graças a Deus. Porque é aquela coisa, a gente já sofre demais, talvez a gente não precise sofrer nessa história também. Mas a gente também não vai colocar um óculos cor-de-rosa, tapar o sol com a peneira e fingir que não existe. Então, assim... Estamos referenciando, mas a gente não vai passar a maior parte do nosso tempo nessa negatividade. Beleza? Beleza. Sabe? Então, por isso que eu falei, por isso que é uma coisa, né, os conflitos deles e tudo mais, é tanto que é mais sobre eles, né, do que sobre o mundo. Só que ainda assim o mundo tá lá e, tipo, de vez em quando ele te lembra. Você tá vendo que ele tá falando que ele é só amigo, né? Seu amigo passou aqui? Meu amigo passou aqui. Uma coisa que eu também gosto muito, e eu acho que eu gosto um pouco mais do segundo temporada por causa disso, é que eu sinto que o namoro do Banchun, o desenvolvimento, não só o namoro, mas o desenvolvimento deles é muito real, sabe? Eu lia e eu falava, gente, isso é um namoro. Sabe, tipo, de outros relacionamentos que eu tive, eu falava, gente, é muito parecido. A dinâmica e tudo mais, eu falava, é muito gostoso de ler isso, porque não é aquela coisa, a pessoa tóxica que é normal, a pessoa que aparece às 5 horas da manhã do nada na tua casa, sabe, tipo, é muito normal. É tipo, eu tenho um trabalho pra entregar. Beijo, sabe, tipo, é muito bom, adoro. E eles se respeitam nesse limite de, tipo, ele tá cansado, ele tem que acordar cedo... A gente vê a vida adulta chegando. É muito bom. Sim. Ai, gente, eu amo essa história, sério. Realmente. E uma coisa que eu gostei, inclusive, do epílogo, é de ver que, assim, que todos eles estavam fazendo, tipo, uma faculdade de artes, né? E daí, o que eu gostei é ver, tipo, como cada um foi pra um lado e de, tipo, porque a gente tinha, né, o Sung-jin, que desenhava super bem, porque o Sung começa a se aproximar dele porque ele gosta da arte do Sung-jin, né? E daí a gente vê o Sung-jin que, tipo, decide que ele não vai desenhar mais, né? De, tipo, a profissão onde ele tá mais pra escrever, né? Ele faz mais uma parte escrita e ele... Tipo, entendendo e ficando ok com isso, porque, na verdade, o que ele tinha mais medo era que o Sung gostasse mais da arte dele do que dele mesmo, né? É boa Você essa tá comigo discussão. só pela minha arte. Daí, quando ele
quando ele conseguiu ter essa certeza, ele ficou tipo, não, tá tudo bem. Tipo, você gosta de mim ou você gosta do artista pelo qual você se apaixonou pelo trabalho? É muito boa essa relação deles. É até muito engraçado esse lance que a Mari falou do Sung-jin querer escrever, porque é assim que começa o epílogo deles, né? É com uma história mega vergonha alheia. Sim. Que é tipo, basicamente o que a gente vê em outros BLs, o causar ciúme, o cara indo espionar a vida do ex e tal, términos por motivos, tipo, aleatórios. E aí depois, na verdade, era só o Sung-jin compartilhando uma ideia, e aí a Jung-min tá junto com eles e ele fala... Mas não é esse tipo de história que você tá escrevendo seriamente. Daí ele, não, isso aqui é só pra mim. Tipo, você não tá escrevendo isso no trabalho, né? Você não é com isso aqui que você vai trabalhar, não, né? Aí, não. Tipo, meio que deixando claro, ó, isso aqui não é coisa séria, sabe? Isso aqui não é... Não, e tipo, isso aqui pra mim... Isso aqui é o guilty pleasure que você não tem coragem de falar pras pessoas que você gosta de ler, mas isso aqui não é o que você, né? E uma coisa que eu achei muito engraçada quando começa esse epílogo, que quando começou esse negócio que parecia que eles tinham terminado, eu fiquei... Aí eu fiquei, nossa, né? Eu fiquei triste, mas eu falei, talvez, né? Vida adulta. Na realidade, em algum momento... Vai explicar no epílogo o que aconteceu, exato. Sei lá, aí, né? Só que na hora que eu vi o outro ali pegando o outro, que seria o outro colega de quarto, e ele, tipo, ligando a nossa vingança, eu falei, mano, que porra tá acontecendo aqui? Você fez igual a Jung-min, pô. Ela, que merda é essa? Pra onde isso foi? Tipo, eu fiquei, mano, pra onde vai? O que aconteceu com essa história? Não era isso que eu tava lendo até agora. Sim. Aí na hora que revela, eu fiquei, tá bom. Agora eu até falei, não, eu leria, tá bom. Agora aí depois você volta e você até vê que tinha uma diferença no traço, umas sombras que nunca existiram na história, e você vê que a porra tava na minha cara. Exato. Que era verdade, né? Ele de sobretudo e chapéu no meio da rua, sabe? Tipo... Ai, gente, é muito maravilhoso, sério. Eu acho que todos, assim... a gente não falou muito disso, mas, tipo, graficamente é um webtoon muito prazeroso de se ler também, bom. Assim, muito divertido. A gente falou um pouquinho disso no começo, mas é muito, muito legal. Ai, gente, mas eu me diverti, tipo, horrores. E como eu falei, eu gostei no epílogo de ver como cada um foi pra um lado, assim, de, tipo, um tá trabalhando... Em escritório. Tipo, basicamente CLT no escritório. O outro é PJ, sabe? E, tipo, de ver que no final, não é só que eles ficaram juntos, ficou tudo bem, todo mundo virou um artista de sucesso, sabe? É tipo... Existem caminhos. Cada um teve a sua vida. Exato, existem caminhos que fazem sentido pra cada personagem, pra cada linha. Eu fiquei, caraca, da hora. Eu tô muito feliz que vocês gostaram, porque, tipo assim, como eu sugeri fazer review, porque era uma história que eu já tinha lido, é meio que um lugar de, tipo... confia em mim, a história é boa, sabe? Só que é óbvio que vai depender do que cada um achar, né? A pessoa ainda pode ler e não gostar. Então parece que, tipo, eu dei uma recomendação e vocês gostaram, sabe? Isso. Recomendei uma coisa que eu gostava muito e, de fato, vocês estão endossando que é realmente legal e eu tô me sentindo muito bem. Olha, gente, eu gostei tanto que eu estava lendo em lugar público porque eu queria continuar lendo a história, porque eu não posso esperar chegar em casa. Não é porque tava atrasada, não. Né? Entendeu? Não podia. Não, mas eu podia só ler em casa. Eu podia chegar e ler em casa. Mas não era só aquela coisa de tipo, meu Deus, preciso ler amanhã, não tenho como, vou ter que ler no ônibus. E tipo, não, eu quero ler no ônibus, eu quero ler agora. Eu quero continuar lendo, né? Eu quero exatamente, de tipo, eu abri assim, eu falei, não, eu quero saber agora. Tanto que pra mim, um dos capítulos mais difíceis de ler no transporte público foi o 24 e 25. O final ali deles. Porque aí, tipo, foi assim, uma cena atrás da outra, eu falei, ai meu Deus! Vamos parar, e agora, como é que eu leio? Abaixa o brilho, abaixa o brilho, abaixa o brilho. Passa rápido dos quadros. Passa rápido, leia rápido. Não, eu ia lendo devagarzinho. Sabe quando vocês estão lendo coisa de terror, que às vezes vocês vão deixando devagarzinho para, né, não tomar susto? Eu ia fazendo isso porque a cor muda, fica rosa. Sim. Então, aí eu ficava, opa, já tô vendo que esse quadro tá aqui
tá chegando, vou... Aí eu já olhava pro lado, tipo, eu olhava pra um lado, olhava pro outro, virava assim, né, de um jeito, tampava com uma mão e eu... Mariana tava, tipo, escondendo um crime enquanto ela tava lendo no transporte público. E o pior de tudo é que, assim, eu tava escondendo o crime porque eu, na verdade, tinha mais medo de alguém ver e querer puxar uma briga comigo. Por quê? Do que a pessoa ver que eu Pessoas tava... otárias, né? Pessoas otárias. Entendeu? Porque eu estava vendo coisas gráficas. Por que você está fazendo isso aqui e tal? Não, mas olha só. Inclusive, cuidado, Mariana. Existem pessoas. Teve o caso aí da pessoa que... Porque tem gente que lê esse tipo de coisa realmente em público. E daí, tipo, teve uma pessoa que estava lendo um livro, né? Então não tinha imagens. Né? Caraca. Pra você saber o que a pessoa tá lendo, você tem que ser muito xereta. Ou conhecer o livro e saber o conteúdo do livro. Não, mas era uma foto de uma pessoa que tava sentada do lado de alguém num ônibus, e aí a pessoa tirava a foto do livro que a pessoa estava lendo. Não aparecia a capa, aparecia só a página. E aí eu fico, pra quê? Tá ligado? Você tá se metendo na vida dos outros, sendo que a pessoa não tá... não é nada gráfico que pode, sabe... Você tem que ler junto com a pessoa pra ler, entender e falar, putz, isso é ruim. Mas assim, mano... não é um negócio que uma criança pode ver e já, meu Deus do céu, o que está acontecendo, sabe? Você tem que ser muito enxerido pra você pegar. Então, Mariana, cuidado, existem essas pessoas, viu? Eu sei que existem. Por isso eu falei, eu tinha mais medo disso do que de estar lendo ali. Tanto que quando chegava nessas partes, eu realmente, tipo, escondia o celular, virava ali... Colocava ali de um jeito que eu falei, não, só eu tô vendo, então tá tudo bem. Sim. Mas aí quando eu via que tinha muito quadro, que era tipo, que nem eu falei, o 24 e o 25, na hora que eu percebi que ia ser muito quadro, eu falei, não, esse aqui não vai dar. Esse não sabe? vai dar. Vamos pausar. Vou ter que esperar chegar em casa. Pausar. Exato. Eu vou ter que esperar. Mas valeu a pena, Mariana, correr os riscos? Valeu. Se você voltasse no tempo, você faria a mesma coisa de novo? Faria. Isso. É sobre isso, entendeu? Gente, pra gente fechar então o review de hoje, que a gente já falou de bastante coisa, vou fazer a pergunta óbvia, tá? E a pergunta não tão óbvia, que é, valeu a pena ter lido? Vou fazer 3, na verdade. Valeu a pena ter lido? Aí depois, deu vontade de ler o spin-off? E pra quem recomenda? Sim. Bom, eu acho que eu posso dizer que valeu a pena ter lido, porque eu corri riscos. Exato, riscos, Então, pra mim, super valeu a pena ter lido. Sim, quero ler o spin-off, porque... Legal. Porque eu falei, gente, essa história é boa, então talvez eu realmente vá gostar do spin-off. Espero que não me decepcione. E eu acho que se você quer realmente... Nunca leu, que nem eu, tipo, esse foi o meu primeiro mais 18. E às vezes você quer conhecer, né? Tipo, como é que funciona o mais 18. É um ótimo começo. Sim. Eu acho que esse é um bom começo, porque eu falei, eu acho que ele te entrega, né, as partes que ele é gráfico, não é só por ser, só pra chocar, nem nada disso, faz parte do contexto da história. Então, eu acho que é um bom início. E se você já iniciou e nunca leu, você tá aí em falta, entendeu? Você volta umas casinhas pra ler. Isso. Vai dar um choque. Vai ser um choque, tipo, uau. Isso é assim que funciona, mundo, sem ser fetiche. Exato, histórias boas são possíveis. Olha só. Pra mim, eu gostei muito. Eu li muito rápido, né? Eu li em um dia. Então, foi tipo, eu li na quinta. Eu matei muito rapidinho, assim, foi muito bom. Eu recomendo. Eu vou ler o spin-off, isso é meio óbvio, assim, porque... Assim, óbvio. Gostei da arte, gostei da história. Eu gostei de como a autora escreve. Então, eu tenho muitas expectativas de como vai ser o ritmo do There No Dogs in the World. Spin-off. E aí, em relação à recomendação, eu, na real, recomendo pra todo mundo que quer ler romance, sabe? Porque, apesar dele ser mais 18, tem tanto romance aí, também hétero e normal, assim, de manhwa, que ele, eu acho que no mundo... todo mundo que quer ler romance, mais 18, tá? Mais 18 não porque tem cena de sexo, mas a pessoa tem mais de 18 anos, tá? Essa é a diferença. Isso, exato. Porque eu acho que mesmo que se você
quer ler só um romance sem essa coisa sexual, eu acho que esse webtoon também entrega isso, sabe? Porque ele entrega romance, e é muito bom. Sim. E é isso que é a minha recomendação pra qualquer um. Ele entrega, realmente. Boa. Ele entrega bons romances com bons personagens que são bem construídos. Exato. Sim. É muito bom. Sim. E é rápido, a história é rápida, é gostoso. Ele é um rápido que passa rápido porque a história é boa. Não porque é simplesmente curto. Ela também não é das maiores, a gente já viu coisas muito maiores, mas assim, a gente sabe que quando a história não é legal, ela passa lentamente. Exato. Não é o caso dessa. Nossa, essa que passa você rápido, morre né? pra ler, né? Às vezes eu chegava no final do capítulo e eu ficava, o quê? Como assim? Como assim? Próximo. Falando por mim agora, valeu muito a pena ter lido. Eu consigo super relembrar. Eu lembro que eu fiquei meio triste quando acabou. E é meio que um sentimento geral. Você chega nos comentários lá do último capítulo do epílogo, o pessoal, caralho, o que eu vou fazer da minha vida agora, sabe? Beleza, agora tem o spin-off, mas na época não tinha, né? Então o pessoal realmente ficou meio órfão da história. Então valeu muito a pena ter lido. Deu muita vontade de ler o spin-off. E ainda mais agora quando eu tava relendo, revisitando alguns momentos, eu relembrei mais o sentimento de como foi legal ler o All About Lust, então deu mais vontade ainda de ler o spin-off, né? Vou super fazer isso o quanto antes. E, cara, pra quem recomendo, acho que eu sigo numa linha de recomendação parecida com a das meninas, né? Eu recomendo, acho que eu tô num lugar parecido com a Naya, assim, desde que a pessoa seja maior de 18 anos, né? Tô recomendando pra quem se interessa por um bom romance, mas não recomendo para os homofóbicos e intolerantes, né? Não vem ler e encher o saco do autor. Ou ler pra criar consciência. De nada. Aí você fica longe. Ler pra criar consciência. Exato, mas daí se a pessoa já entendeu? Aí vai encher o saco, então fica longe. Sai daqui, entendeu? Vai fazer outra coisa. Mas desde que você seja uma pessoa, né, que quer ler, tipo, genuinamente, entendeu? Quer conhecer, não é por motivo de julgamento, é pra você entender ou matar uma curiosidade, aí, bem-vindo. Vamos ler. Vamos ler que é legal, que é divertido. Gosto também, acho que uma boa recomendação também pra quem gosta de ler e, tipo, dar boas risadas, sabe? Sim. Não é pra você ler Não é porque a gente fala aqui que lida com coisas pessoais de cada um, às vezes dificuldades e tal, que é um dramalhão. Não, é tipo... Tem palhaçadinha, entendeu? Tem muita palhaçadinha. E isso é muito bom, porque deixa a leitura leve e te faz dar um ritmo de leitura bacana. Então, assim, leia também por causa disso. Quer dar boas risadas? Também recomendo por isso. Eu também, realmente o humor é maravilhoso. Eu curti também. Todo mundo feliz, todo mundo lê uma história boa e tá feliz. Sim, coisa boa, né? Não é bom. É muito episódio bom. Que a gente não termina revoltado. A semana. Tava faltando, né, ultimamente. O episódio que a gente não termina, puta! Tava sentindo que tava muita revolta, assim, chegou uma hora que deu de revolta, né? A gente também é amor. Exatamente. Caso vocês não saibam, a gente também tem esse lado. Pois é, né? A gente também gosta de algumas coisas, né? A gente não só odeia o mundo. Eu me sinto meio Jerry Ubuntu, às vezes, assim. Só reclama, sabe? Só critica. Mas, pô, até a gente tem um momento, tem nossos momentos, né? De alegria, de felicidade, de, né? De apreciar, né? Uma boa história. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre o assunto não precisa acabar ainda, tá bom? Não. Quando a Nayana fala assim, eu lembro automaticamente do High School Musical, sabe? Aquele... Não. Get to the status quo. Você pode continuar interagindo com a gente, pessoal, pelo @falardewebtoon, no Blue Sky, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no tudo, tá? No tudo. No tudo, tá? Tem perfil das hosts na descrição também pra você seguir a gente. Tem também link pra você entrar na nossa comunidade do Discord. Não esquece de dar uma checadinha no nosso portal, né? falardewebtoon.com.br pra você ficar de olho aí nas novidades, notícias que estão conectadas com o Webtoon, tanto no Brasil quanto Brasil afora, né? E
Mais um lembrete, caso você tenha ignorado o nosso pedido no começo do episódio, não esquece de seguir, avaliar e ativar notificações do podcast, tá? Pra você ficar de olho aí em cada micronovidade que sair, beleza? Por favor, fiquem de olho. A gente quer que vocês fiquem de olho. Por favor. Agora, temos a enquete. Será que a gente pergunta na enquete qual foi a temporada preferida das pessoas? Temporada 1, temporada 2? Sim. Acho casal 1, casal 2. Vamos fazer batalha de casais. Batalha de casal, rivalidade de casal. Legal. Bacana. É saudável. Talvez não, mas a gente quer. Bem mês do orgulho. Batalha de gays. Vamos lá. Botamos esses 2 casais gays aqui pra brigar e você decidir quem é o seu preferido, tá bom? Muito bom. Então, gente, não esquece de interagir com a enquete aí, tá? Após a publicação do episódio. E no mais, muito obrigada por você ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê daqui a 2 semanas no próximo episódio do Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Dessa vez eu acertei, viu? Falei daqui a 2 semanas. Eu percebi. Eu tive que mudar no roteiro pra eu não esquecer.